vendo assim, cada live que entra as crianças, entra e dá tchauzinho assim na tela do lado. Muito bacana. Isso porque eu estava jogando com minha filha e com minha esposa um joguinho lá e minha esposa chegou, bate logo, né? E falando alto, daqui a pouco o vizinho tocou a campainha perguntando, tá tendo algum problema? Eu falei, não estou tendo problema nenhum, a gente só está batendo o jogo, só não se preocupa não. Muito bom, muito bom. Boa tarde, gente. Boa tarde, Wagner, Marcelo, Joaquim. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Obrigada aí por mais um evento da Cial, né, pela presença aqui com a gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o grande desafio das empresas tradicionais operarem com o mindset de startups e realmente fazerem a diferença em momentos críticos como esse que a gente está passando. Estou aqui com o Joaquim Garcia, nosso querido amigo, que é investidor da Core Angels. Estou com o Marcelo Bastos, que é fundador da SizeB, que também vai falar um pouquinho do produto dele. E estou com o Wagner Bernardes, que é CEO da Cial. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente. Antes da gente começar, eu vou pedir para cada um se apresentar, por favor. E lembrando, para quem está nos assistindo, que as câmeras de vocês estão fechadas, os microfones também, então fiquem tranquilos. Essa sessão está sendo gravada e eu vou mandar para vocês ao final dela, tá? A gente vai conversar um pouquinho e no final a gente responde algumas perguntas. Quem quiser pode ir mandando aqui pelo chat ou também pelo QIA que está debaixo da tela de vocês. Wagner, se apresenta, por favor. Obrigado, Dê. Boa tarde a todos. Boa tarde, Joaquim, Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu sou o Wagner, sou CEO da Cial. Esse daqui deve ser o nosso 25º evento virtual, né? A gente gosta muito desse modelo, a Cial gosta muito desse modelo de compartilhar experiência e conhecimento com os nossos parceiros e clientes. E sempre fez isso no formato físico, né? E agora, com tudo isso que está acontecendo, a gente acabou se adaptando no virtual e eu estou achando que está sendo um grande barato, né? Porque a gente consegue, está conseguindo passar essa experiência, passar um pouquinho do que a gente acredita e das soluções, enfim, de tudo isso que a gente acorda para tentar fazer o melhor aqui no Brasil e com vocês, nossos clientes, mas estão conseguindo fazer isso numa escala muito maior, o que é muito legal. Então, espero que hoje a gente trouxe um tema um pouquinho diferente, né? Um tema que eu acho que, para nós, ele é totalmente comportamental, mas que está fazendo uma grande diferença para criar soluções e atender melhor o mercado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente trouxe essa turma fera que está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência e dessa forma de pensar. Tá? Então, vamos aproveitar ao máximo hoje. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso evento. Marcelo, se apresenta para a gente. Legal, Denise. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Cial, Wagner, Denise, pelo convite, né? É um prazer estar aqui e compartilhar, que é uma característica de startups, né? Compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, né? Eu sou o idealizador da SizeB, da ideia principal. Chamei o meu sócio atual para empreendermos a SizeB, né? A SizeB nasceu em 2016. Sou responsável na SizeB pela administração da empresa e pela área comercial. Sou responsável pelo processo e pelo projeto de internacionalização da SizeB, né? Hoje nós temos um escritório em Portugal. Eu resido no Brasil e resido em Portugal, agora um pouquinho parado, né? Devido aí às restrições. E cuido também da parte de representantes e de parceiros nos Estados Unidos. Até no Kuwait, a SizeB já tinha um parceiro. Mas eu sou responsável, então, por essa formação dessa rede aí da gente atender o mundo inteiro aí com o nosso serviço. Legal, obrigada pela presença. Joca, se apresenta para a gente, por favor. Claro! Wagner, foi um prazer esse convite. Marcelo, é um prazer estar com você. Denise, igualmente. Nossa anfitriã aí que prepara tudo para a gente deixar mais redondinho. Bom, vamos lá. Eu tenho trabalhado há 30 anos em área de tecnologia, 35 anos, 20 anos de varejo. Então, esse mundo corporativo me trouxe uma bagagem muito grande que eu resolvi agora, desde outubro do ano passado,
dividir um pouco com esse mundo, entrar nesse ecossistema de startup e dividir um pouco com essa turma aí, né? Então, o Marcelo, por exemplo, tem me aturado há algum tempo aí, que a gente tem estado juntos nesse desafio, e isso me atraiu bastante. E esse, então, quando o Wagner propôs essa conversa, para mim foi muito interessante para a gente, então, apresentar esse assunto para quem não vive esse ecossistema, né, Wagner? Então, esse é um pouquinho de mim, eu acho que a gente vai falar muito durante aí a live. E vamos lá, Denise. A bola está com você mesmo. Então, beleza. A gente vai começar com você, Joca. Você que é muito conhecido, né, pela comunidade de TI, que tem experiência de anos aí na TI de grandes varejistas e que hoje está à frente de investimentos com startups. Para a gente começar essa tarde, conta um pouquinho o que te brilhou os olhos no mundo de startups. O que te fez virar essa chave? Então, como eu estava falando, Denise, eu acho que uma coisa que a gente busca sempre dentro das corporações essa coisa de inovação, de transformação de empresa. Mas isso não vem a qualquer preço. Não é eu entrar e conversar com uma startup que isso vai transformar a empresa onde eu estou. Então, eu queria entender um pouquinho desse ambiente, né? Depois de 35 anos, como falei, no mundo corporativo, eu quis entender um pouco desse ambiente, esse ecossistema de startups, para ver o que diferenciava esses caras, né, das nossas tradicionais corporações. E quando eu entrei em 2019, final do ano passado, eu fui num Web Summit, que é o maior evento de startups do mundo, onde existe uma reunião de investidores, de empreendedores e mais de um ecossistema todo, de bancos que fazem toda essa interface com as startups, de governos que querem incentivar as startups, com investidores que querem, quando o empreendedor coloca a ideia dele no ar e ele consegue o investimento, mas às vezes alguém não tem esse investimento, então precisa de um co-investidor para ajudar. O que eu vi e me apaixonei por esse ecossistema foi exatamente isso, foi a gente entender que todos juntos estávamos trabalhando para uma empresa dar certo. Então, e num ambiente, num clima nada hostil, pelo contrário, totalmente de fomento a essa ideia, de fomento aos empreendedores. Então, isso me atraiu. Então, desde novembro, então, eu mergulhei nesse ecossistema, participei, então, sou investidor na Core Angels Atlantic. A Core Angels Atlantic, ela leva empresas brasileiras que querem expandir seus negócios, startups, né, que querem expandir seus negócios para a Europa, para o mundo, né? E a gente ajuda a levar essas empresas para Portugal, então é uma porta de entrada na Europa. E, então, desde esse momento, eu me aprofundei, gostei muito e estou assim, participando ativamente desse grupo, e não só do grupo, o quão mais próximo eu posso estar das startups para também ajudá-las de alguma forma, porque nesse momento, Denise, uma coisa que conta muito não é o dinheiro só que a gente coloca para esse pessoal, é também muito da nossa rede de relacionamentos, muito da nossa expertise dentro das empresas, o que nós fazemos, né, há 20, 30 anos dentro das nossas empresas, e a gente traz para esse grupo e discute muito. Esses caras ensinam muito a gente também, e esse negócio do Smart não é só da gente para eles. Vocês vão ver agora com o Marcelo e o Wagner, mesmo com essa experiência também, falando muito, que a gente também aprende muito com eles. Então, essa coisa da agilidade de uma startup é uma coisa absurda. Então, em cada momento que eles veem uma oportunidade, como que eles vão buscar essa oportunidade casando com o negócio principal deles, é uma coisa muito bonita. Isso que me atraiu, Denise. Essa que é o ponto forte. Show, bacana. Marcelo, você que é o fundador da SizeBay, uma startup que tem um produto incrível, né? O provador virtual. Conta pra gente os principais pontos positivos e os principais pontos de alerta de uma startup. Vamos lá, né? Eu sempre digo, né? A SizeBay é uma startup, não é uma startup de palco. Existe esse termo no mundo de startup, né? Eu nada contra a startup de palco, mas você precisa saber para que você quer fazer, o que você realmente, qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu objetivo de empreender. Quando eu falo que nós não somos uma startup de palco, significa o seguinte, que nós trabalhamos, participamos, sim, do meio, mas o que é mais importante é nós trazermos resultados, tanto para nós, fundadores, né, como para os nossos colaboradores e para os nossos investidores também, e não apenas ficar no PowerPoint das ideias, né?
Nos aspectos positivos, eu vejo muito assim de ter uma startup, né? A primeira coisa, né, é você não ter burocracia ou tratar a burocracia de uma forma uma forma bastante simples, né? Veja, a burocracia, nós aprendemos que burocracia, né, quando a gente fala em Brasília, ser burocrático é ruim, mas toda empresa tem que ter a sua burocracia. Você não pode ter um contrato, você não pode ter um fornecedor sem um contrato, você não pode ter um cliente sem um contrato. Então, você precisa, sim, ter certas burocracias. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que você pode ser simples nisso, e deve ser simples nisso, né? A outra coisa é você planejar, fazer, avaliar e ajustar, que a gente chama antigamente de PDCA, né? Só que fazer isso a 180 a 230 por hora, né? E para que você possa fazer isso, você tem que ser simples, você não pode ficar pensando em ter culpados, e você tem que fazer o seguinte, o que foi que eu errei, o que eu posso acertar, e ser humilde. Acho que o Joaquim comentou uma coisa muito legal ali da experiência, que é aprender também, é compartilhar, né? Então, um aspecto positivo da startup é essa, é de você trabalhar muito rápido, de você reconhecer erro, de você melhorar e ir para frente, né? Não ficar preso a amarras em empresas grandes que são burocráticas ou estão preocupadas nos cargos em se mostrar. É isso aí. É então, isso aí. Isso quebra essa barreira, né? E quebra a nossa barreira como profissional. Eu tenho 53 anos, trabalhei em grandes empresas. E isso, para mim, foi um enorme aprendizado. Está sendo um enorme aprendizado, né? Então, essa simplicidade de processo, espírito de cooperação e troca de experiência é fundamental, um aspecto muito bom em startup, né? E uma coisa, ter mente aberta para oportunidade, né? Só que o seguinte, procurar manter o foco. Acabamos de conversar aqui com a CIO, estamos vendo uma oportunidade fantástica, né? E existem várias oportunidades no mercado. Isso é muito legal de acontecer, muito rápido de se fazer, mas sempre mantendo o foco, né? E uma coisa assim muito importante, né, é ser competitivo numa startup, né? Você precisa realmente ser competitivo de fato e não levar o fato de você, eu tenho menos custos, ou eu tenho custos subsidiados, então eu sou competitivo. Opa, peraí, será que você vai conseguir escalar? Será que você vai conseguir realmente crescer? Se a startup, ao mesmo tempo, é legal de você fazer e ser rápido e ser ágil, não se engane com os custos, não se engane com as suas margens, né? Ótimas dicas. A gente tem muito a aprender com vocês. Wagner, Joca e Marcelo, então, trouxeram um pouco, né, os pontos desse mindset de inovação, essa questão de agilidade para desenvolver soluções, essa questão de simplicidade com relação, né, à hierarquia, cargos, etc. E nós aqui na Ciel, nós somos uma empresa tradicional e robusta, mas a gente consegue aplicar muitos desses conceitos que eles colocaram, né? Especialmente aí nos últimos 60, 70 dias, onde a gente se viu nesse momento de pandemia como todo mundo, mas nós desenvolvemos muita coisa em um curto espaço de tempo. Conta pra gente um pouco como que você incentiva esse mindset para os colaboradores, mesmo sendo uma empresa tradicional. Olha, Dê, a gente fala sobre isso já há algum tempo, né? A gente conseguia, de alguma forma, talvez não com tanta profundidade como a gente está aprendendo aqui hoje com o Joca e com o Marcelo, mas conseguia, de alguma forma, perceber os ganhos que você pensar de uma forma mais ágil, descomplicada, com foco, enfim, com tudo isso que o Marcelo falou, traria grandes benefícios para a gente. Então, e a Ciel, apesar de ser uma empresa de 32 anos, ela acaba que tem um time muito jovem construindo as mudanças do dia a dia da nossa empresa. Então, a gente sempre trabalhou essa questão de vamos pensar dessa forma, né? Vamos ser grande, mas atuar e pensar como uma startup, né? Isso a gente já trabalha há algum tempo. E a forma que a gente faz isso, né, quando a gente encontra o time, criando práticas, metodologias que nos levem a isso. Então, a gente tem investido na empresa em algumas áreas muito específicas, de software, de engenharia, a usarem essas metodologias para se comportarem como uma startup, né? Eles são os grandes construtores dentro da nossa empresa das mudanças que a gente imagina no futuro.
E aí tem uma outra questão, que é a questão de inovação, que isso sempre teve no DNA da CEAL, que é olhar para o mercado, ver o que ele está precisando e trazer essas tecnologias para cá. A gente tem vários exemplos, né? Etiquetas eletrônicas que a gente trouxe em 2010, comando de voz que a gente trouxe em 2005, enfim. E isso está mais fácil hoje, né? Porque você tem esse ecossistema de startups com boas ideias, com bons produtos, que você pode encurtar o caminho trazendo eles para jogar esse jogo com você, né? Então, essa é uma outra coisa que a CEAL tem feito, investindo de alguma forma em startups. A gente tem um programa interno justamente de incentivo a empresas, a startups que estão com soluções parecidas, parecidas não, que encaixam com a necessidade que os nossos clientes possuem. Ou quando a startup já está num outro momento, que é o caso do Marcelo, né, que ele acabou de falar que a gente está falando de uma parceria, que o produto já está resolvido, já é um produto funcional e muito bom, porque já não trazer o produto para a gente trabalhar junto e evoluir nas nossas ofertas e oferecer coisas melhores para o mercado. Então, a gente tem esses dois lados, internamente trabalhando com o nosso time para se comportar como uma startup, né, tentando ter as melhores práticas de startups dentro da CEAL. E isso é uma coisa cultural, é uma coisa comportamental, né? Não basta só eu querer, a empresa tem que entender a importância disso e viver isso. As questões das parcerias, né? Tanto o programa de startup da CEAL como as parcerias com startups que a CEAL tem. E a gente, é o que você falou uma coisa interessante, a gente foi obrigado nesses últimos 60 dias pôr em prática esse sentimento, né? Apesar da gente falar muito, vamos atuar como uma startup, vamos pensar como uma startup, a gente ainda tinha alguns processos nossos, algumas iniciativas que hoje eu vejo que são morosas, né? A gente tinha todo um planejamento, um roadmap, né? Um produto novo da CEAL, ele demorava entre 9 meses, 10 meses para sair para o mercado, né? Entre desenvolver, testar e ir para o mercado, enfim, entre 10 a 12 meses, em um ano. Tipicamente é assim que a gente sempre trabalhou. E quando aconteceu essa epidemia, esse momento que a gente está vendo a epidemia aqui no Brasil, na pandemia mundial, né? A gente também percebeu que os clientes precisavam de ajudas para resolver problemas imediatos, de forma rápida e econômica, né? Algumas coisas muito pontuais e muito claras apareceram para a gente, vindas dos nossos clientes, e a gente acabou falando, bom, temos esse problema na mão, vamos resolver, vamos engajar o time e vamos resolver agora e rápido. Então, a gente lançou o Sem Fila em 40 dias, né? Em 35 dias, 40 dias, que é o nosso produto para gerenciar virtualmente filas para garantir comodidade para o consumidor e distanciamento social e controle, né? Lançamos o pacote nosso lá do Kairos para e-commerce, para ajudar com esse movimento da alta do e-commerce, mas mais do que isso, da operação da loja que precisa resolver isso, né? Para evitar a aglomeração dos operadores logísticos, né? Que hoje entram dentro da loja para fazer o picking e levar, né? Um Rappi, o iFood, enfim. Como que a gente consegue ajudar para que eles façam essa tarefa mais rápida ou a própria loja ofereça um serviço muito mais dinâmico para isso? Foram produtos que nasceram no início desse período e foram finalizados, né? E estão agora sendo comercializados dentro do período, né? Em média de 40 dias, 45 dias. Então, foi um bom teste para a gente, isso tudo que aconteceu, né? E a gente teve que se modelar, e tudo isso trabalhando de home office, né? Então, olha quanta coisa, né? A gente teve que aprender a trabalhar de home office, aprender a fazer produtos bons, baratos e rapidamente, e está dando certo, né? A gente conseguiu fazer. Isso faz a gente pensar um pouquinho, primeiro pensar que a gente está no caminho certo, né? Da estratégia em si, de ter esse comportamento de startup, e faz a gente também pensar que ainda tem coisas para melhorar, mas que, puxa vida, é execuível tudo isso. Sem dúvida. Joca, você que investe também em empresas fora do Brasil, como que você enxerga o posicionamento e o crescimento das startups em outros países? A velocidade é a mesma? Conta pra gente um pouco.
Vamos lá, a gente está num processo de realmente levar empresas para lá. A gente já, nesse nosso grupo, somos 14 investidores, nós já levamos 2 empresas daqui para lá. Eu acho assim, a gente tem um canal de ajuda para essas empresas entrarem, se adaptarem. O quanto cada empresa usa esse canal é uma opção, claro, da empresa. O Marcelo pode contar isso um pouco depois. Mas, sim, a gente, então, utiliza um parceiro nosso para ajudar essas empresas nessa internacionalização. Então, a gente fornece uma determinada estrutura. Por exemplo, quer ver uma coisa que é interessante? No momento que a gente pensa em investir em uma empresa, a gente leva essa empresa ao contato com esse nosso parceiro em Portugal para que ele possa fazer um PMF, né, que é o Product Market Fit. Então, ele vai ver se faz sentido essa empresa ir mesmo para, no nosso caso, Portugal, Europa via Portugal, e com isso a gente já começa a estreitar o relacionamento, porque é um parceiro nosso que também investe no nosso grupo, né? Então, isso a gente já começa a dar um suporte para a empresa ela entrar mais suavemente no país. Mas, Denise, não é fácil. A entrada num país diferente é realmente complicado, porque você tem todo um processo de cultura. Então, você tem desde do português, que parece ser igual, mas ele é diferente. Você tem diferenças na linguagem que, numa reunião mal colocado, né, causa algum desconforto. Então, você tem primeiro esse problema que, apesar da língua ser mais próxima, ainda existe. O segundo, claro, é ambientar a cultura, né, mais específica do lugar de como é que é. O brasileiro gosta muito daquela informalidade toda. O português não gosta daquela informalidade como o brasileiro gosta, né? O nosso cafezinho, né, é muito importante. Cafezinho, jeitinho, né? Não é? Exatamente. O relacionamento no Brasil é muito importante. Claro, lá também o relacionamento é tudo, mas existe um pouco essa diferenciação de cultura. Marcelo, acho que pode colocar um pouco mais, mas assim, o que a gente pode entender é que as empresas que a gente está levando, elas estão se adaptando muito bem, elas estão buscando não só dentro de Portugal esse relacionamento, exposição, contatos para a expansão. E assim, a Size Bay está já com contratos nos Estados Unidos e agora com alguns prospects na Inglaterra também. Então, eu acho que isso tudo é uma maneira e é um momento que a empresa tem de criar, né, e internacionalizar, internar mais na cultura do país. Não é fácil. As empresas brasileiras se dão muito bem porque nós somos... o país que a gente vive já traz isso para a gente, né, Denise? Nós somos de uma resiliência impressionante. Mas eu acho que o Marcelo pode complementar muito isso aí, né, Marcelão? Sim, Joaquim, obrigado, né? E eu vou até também aproveitar o que o Wagner comentou, e eu fiquei bastante entusiasmado, Wagner, com aquilo que você comentou a respeito da CEAL, da agilidade que vocês estão tendo em criar soluções aí com a Covid, né? E é exatamente esse espírito, né? Nós brasileiros somos, né? Nós temos que aprender a nos valorizar, porque nós somos muito criativos, nós somos muito resilientes, né? Nós somos muito cooperativos e nós somos muito simples. E esse nosso DNA, gente, lá fora faz toda a diferença, né? É claro que estando em Portugal, nós temos que respeitar a cultura portuguesa. Estando na Holanda, nós temos que respeitar a cultura holandesa. Isso, às vezes, falta um pouco ao brasileiro. O brasileiro é aquele povo que chega no restaurante falando alto e ele não percebe que ele está em outro país, ele tem que respeitar as regras locais. Então, mas isso é cultural brasileiro, né? O brasileiro gosta de se espalhar, né? Mas, assim, voltando à nossa característica, né? O processo de internacionalização da Size Bay serviu para nós aprendermos a nos valorizar, aprendermos que nós temos muitos aspectos positivos que, observando o mercado local, as regras locais, nós podemos nos adaptar e usar essas nossas características como fator diferenciador. E isso faz diferença, gente. Começamos a conversar com e-commerce na Finlândia, né? E a última conversa que nós tivemos, que foi semana passada, que ele contratou a Size Bay, foi: olha, eu estou fazendo negócio com vocês,
porque sempre que eu perguntei, vocês responderam rápido. Sempre que eu precisei de mais um detalhe, vocês não... vocês responderam, vocês são muito proativos, né? Obrigado por essa experiência, eu quero ter vocês. Então, isso, gente, faz muita diferença lá fora, né? Nós encaramos culturas mais fechadas, culturas excelentes, tá? Não existe cultura melhor que a outra, não é isso, né? Mas a gente tem que aproveitar as nossas características e potencializar isso. E acho que isso faz toda a diferença lá fora. Deixa eu aproveitar, antes de fazer a próxima pergunta, uma coisa que eu acho que, quando eu falei agora há pouco, acabou passando e que eu acho que faz sentido. A gente, quando fala de comportamento ou ser startup, a gente fala muito de empresa de tecnologia, né? Pessoas que criam tudo. Mas, olha, eu acho que pensar como uma startup, né? E pegar todos aqueles requisitos que você falou antes, como tem que ser uma empresa startup, e projetar também numa empresa que não é tecnologia, né? Por que não um varejista não se comporta como uma startup? Isso. Né? Por que não uma empresa? Porque ela também entrega um produto, entrega um serviço, e a forma de fazer isso pode ser remodelada, pode ser ágil, pode ter processos diferentes, né? Aqui no Brasil, eu acho que, não sei, fora do Brasil, vocês têm mais experiência do que eu nisso, eu acho que as pessoas olham muito assim, startup é empresa de tecnologia, né? E não é. Não é? Né? Eu posso ter uma empresa que vende cafezinho, que é uma startup de vender café gourmet, e pensa dessa forma. E isso aqui no Brasil, eu não vejo as empresas que não são de tecnologia se comportando desta forma. Tá. Né? Então, até fica no ar aí, se vocês têm alguma experiência nisso, mas acho que cabe a gente também motivar as empresas que são nossos, que no caso da CEL, que são clientes da CEL, também, poxa, por que vocês também não se comportam como tal? Isso. Eu tive uma experiência, Praia do Forte, na Bahia, Réveillon do ano passado, não, ano retrasado. E um gerente de supermercado lá da Praia do Forte, ele percebeu que tinha muita gente entrando para comprar cerveja, final do ano, né? E tinha que entrar, tinha que pegar uma fila, aquela coisa toda, partir dele, ele pegou uma caixa, colocou do lado de fora do supermercado, colocou todos os tipos de cerveja e fez um drive-thru de cerveja para atender mais rápido. Boa. Eu perguntei para ele, falei, mas por que você está fazendo isso? Ele olhou para mim, porque eu preciso inovar. Eu quero tratar meu cliente lá dentro com conforto, com ar-condicionado, para comprar várias coisas, para comprar os alimentos, mas eu também tenho que atender bem o cliente que só veio aqui para comprar cerveja. E por que ele não pode ser bem atendido? Aí eu até perguntei para ele, mas você pediu autorização lá para que era de um grande grupo, você pediu autorização para fazer isso? Ele olhou para mim e falou, você acha que eu vou perder tempo em pedir autorização? Eu vou fazer. Então, eu quero dizer assim que o startup também está no espírito da pessoa, né? De querer mudar, de querer fazer alguma coisa diferente, de querer... Eu não digo aqui quebrar as regras, não é isso, não. Por favor, não é isso. Mas é de provocar. Por que não? Mas é o eu startup, né, Marcelo? É o eu startup. Não. E eu tenho que ser ágil, eu tenho que me colocar e eu tenho que diferenciar. Eu tenho que criar alguma coisa para o meu consumidor, né? Exato. Depois eu acompanhei no Twitter o que teve de gente que colocou e deu parabéns para aquele supermercado. Olha, parabéns pela iniciativa da marca, tal. A marca nem sabia. Eu sabia que aquele gerente foi criativo, enfim, resolveu, né? Isso aí. E isso, gente, fez a diferença. Isso faz a diferença, né? Eu converso muito com empresas na Europa, né? Estou conversando até por causa disso que eu já expliquei da internacionalização. E teve em janeiro, eu fui para Portugal e um cliente já nosso da SideBay, ele falou, Marcelo, você vai chegar que horas em Lisboa? Eu chego no voo das 11 horas da manhã. Aí ele falou, então, daqui 2 dias nós conversamos para a gente ver de que forma. Eu falei, não, eu vou pegar um carro e vou passar na frente da sua empresa. Eu posso parar o carro e posso conversar com você. Legal. Mas você vai estar cansado, você... Eu falei, cara, não estou cansado, vamos lá, vamos sentar e vamos conversar. Eu converso com os seus modelistas e explico a SideBay. Essa simplicidade que eu vejo, gente, que o brasileiro tem e que nós ensinamos muito europeu. Nós podemos ensinar muito europeu a fazer negócios e negócios mais ágeis. Se tem uma coisa que eu aprendi, eu tenho muita ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, apesar desses cabelos brancos aqui, eu sou muito ansioso, e estou aprendendo na Europa a diminuir a minha ansiedade e aprender a respeitar o ciclo de negócio da Europa. O ciclo de negócio da Europa, gente, é bem diferente daqui. Né?
Você tinha comentado, conta um pouquinho, acho que você tinha comentado isso, é bastante interessante, né? Eu acho que aqui a gente ouve muito falar que tem aquela coisa do chinês, se você não vai no almoço, o cara já te, né, não quer fazer um negócio com você. Como é que é na Europa? Como é que é aí na... Olha, assim, o formalismo ele é muito grande, né? Ao mesmo tempo que o formalismo é grande, se você não for direto ao assunto e mostrar por que você quer fazer negócio com essa empresa, ela descarta, né? Então, o que nós brasileiros entendemos como ser rudes, eles só estão sendo práticos, né? E às vezes a gente erra nisso, né? Eu tive uma conversa semana passada com um grupo espanhol que se eu não tivesse preparado, eu já ia pensar que tinham sido rudes, mas não estavam sendo rudes. Eles falam, olha, você tem 10 minutos para você falar qual é a diferença que você vai fazer no meu negócio. Foi a pergunta, né? E ficou cronometrando. Quando terminou, ele falou, olha, eu decidi que você faz diferença. Quero continuar essa conversa na próxima semana. Dia tal, horário tal. É aquele negócio procedural, né? Mas esse jeito de fazer negócio nós temos que respeitar. Mas a gente pode quebrar barreiras, sim. Por que não, né? No meio dessa conversa que eu tive com a Espanha, eu já tinha preparado um protótipo e mostrei para essa empresa como estava funcionando a SizeBay com relação ao meu concorrente. E ela falou, olha, é a primeira vez que numa primeira conversa uma empresa já mostra um resultado. Eu falei, mas você me deu tão pouco tempo, eu tenho que fazer isso então, né? E aí teve empatia. Nós temos uma característica muito forte, gente, de obter empatia. E essa empatia faz a diferença lá fora. Faz toda a diferença. Muito bom. Antes da gente responder as perguntas, eu vou pedir para que cada um deixe uma mensagem final. Filhinho do Joca ali. Coisa boa. Conta pra gente, cada um de vocês, o que vocês imaginam, como os negócios vão se comportar, os negócios e a TI vão se comportar daqui por diante. O que vocês têm em mente? Joca, se você quiser começar. Tá sem áudio, Joca. Então, desculpa, gente, desculpa. Deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês um minutinho. Eu preciso colocar isso aqui. Enquanto a gente está falando aqui, meu filho iniciou um casamento agora numa outra live. Online, parabéns! Então assim, para mim está sendo um momento muito legal de compartilhar tanto aqui a live com vocês quanto o casamento dele lá. Mas vamos lá, desculpa, Denise. Se você puder repetir aí, eu agradeço. A gente já está desvirtuei um pouquinho. Imagina. A gente até já está chegando no final, mas antes de responder algumas perguntas, conta pra gente o que você enxerga, como você enxerga que vai ser o comportamento dos negócios e da TI daqui para frente. Olha, eu acho que... eu vou tentar misturar um pouquinho disso que eu falei, do momento corporação e o momento... startups, ecossistemas, né? Isso que eu falei lá atrás, de esse ecossistema todo, ele ser muito produtivo, muito voltado para que a startup dê certo. Meu sonho é cada vez mais conseguir levar isso para dentro das corporações, né? Então, quando a gente faz um trabalho de relacionamento, de exposição com uma outra diretoria numa empresa, é exatamente isso, é a gente buscar pessoas para que o negócio faça sentido e cresça, né? Então, Denise, é muito isso, é tentar trazer o que tem de bom desse ecossistema para dentro de uma corporação. Acho que o futuro é esse. O que eu tenho visto hoje em dia, e exponencialmente, é o número de empresas, de corporações que estão cada vez mais trazendo e fundando as corporate ventures, né? As corporate ventures, elas são incubadoras dentro das empresas. Acho que o Wagner contou um pouquinho isso, muito pouco, né, dessa iniciativa que eles fazem também, mas eu acho que esse é o caminho, não só de uma CEAL que busca levar e fomentar a inovação e fomentar novos serviços para dentro de empresas, mas também dentro de uma própria empresa que quer levar isso para o ambiente dela. Entendeu? Então, isso para mim é que é o caminho.
Eu já brinquei muito dentro de artigos, né, desse novo normal, o que a gente tem feito, o que a gente acha que vai fazer. Eu acho que o novo normal a gente já vai construindo há muito tempo. Essa pandemia foi um lapso que teve no nosso tempo agora, mas que a gente tem que buscar, então, as melhores coisas. E um aprendizado é que a tecnologia realmente muda o seu negócio dentro dessa pandemia. E isso, alguns ensinamentos desse momento vão ficar para a gente, não tenho a menor dúvida. Então, que bom que o trabalho remoto agora é bem visto e a gente vai poder, de repente, 1 ou 2 dias do nosso trabalho passar em casa. Mas, então, eu acho que isso tudo conta. E a gente viver um pouco mais a família, né, os momentos diferenciados. Então, assim, é tanta coisa para falar que não cabe em 10 minutos, mas eu acho que eu passei um pouquinho da ideia, né, do que é essa questão de startup com corporações. Acho que um tem muito a ensinar para o outro. Com certeza, mas você trouxe dicas valiosas. Obrigada, Joca. Nossa. Marcelo, deixa uma mensagem para a gente, por favor. Como que você enxerga aí o futuro? Assim, eu acho o seguinte, né? A pandemia é algo terrível, né, gente? Então, é triste, realmente é muito ruim, né? Mas eu acho que de todo ruim a gente tem que ver o que a gente está aprendendo, né? Eu acredito que até então na pandemia o jogo estava muito comum. Era o jogo de 2 tempos, 45 minutos, não pode fazer falta, se fizer dentro da área é pênalti. Então estava todo mundo jogando um jogo muito muito comum, né? E a pandemia veio para quê? Para que a gente repensasse tudo aquilo que é possível fazer e arriscar um pouco mais. Eu vejo da empresa grande querendo ouvir mais, abrindo mais as possibilidades para alterações, para coisas novas, para arriscar aqui no bom sentido, né? E, enfim, para querer coisas diferentes e novas, né? A pandemia veio para a gente sair daquele eixo assim muito do comum e para falar, cara, a gente tem que melhorar, a gente tem que repensar muita coisa, né? Eu lembro que no meio de abril, um amigo meu que mora no Rio mostrou uma foto do aeroporto de Santos Dumont, nas pedras ali da pista, um monte de tartaruga, gente, na água límpida, e falou, olha o que é essa pandemia, a água do Rio de Janeiro está limpa, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Vieram muitas coisas boas para a gente repensar, da gente olhar aquele aeroporto de Santos Dumont e ver que era possível ter tartarugas ali, ter um meio ambiente, e falar, gente, a gente precisa mudar alguma coisa, a gente estava indo muito, fazendo muitas coisas erradas, né? E é um momento da gente repensar. Boa. Wagner, conta pra gente o que você enxerga aí. Eu acho que tanto o Marcelo como o Joaquim foram fantásticos aí nas colocações deles. Concordo 100% com tudo que eles falaram. É um momento de transformação, né? O mundo não vai acabar, essa é uma boa notícia. E eu acho que muita gente vai sair desse momento mais forte, né? Eu acho que a história vai... As pessoas vão ser lembradas pelas coisas certas que estão fazendo aqui agora no futuro, tanto para quem vende para o consumidor ou para os executivos de empresa. Esse aprendizado para quem se propôs a seguir a mudança, né? Eu costumo falar, só tem uma opção, gente, no meu time: sair vencedor disso, né? Quando você se propõe a falar, não tem outra opção. Será que vai dar errado? Será que vai conseguir? Não tem outra opção. A única opção é vamos conseguir. Mergulhar. Então, que se propôs a fazer isso e foi aberto a mudanças, tenho certeza que as pessoas vão entender que elas vieram para ficar, uma boa parte delas, e vão se transformar. Eu acho que a palavra que nós já todos eles falaram, e eu concordo muito, é a transformação, né? A gente aprendeu a ser mais rápido para executar as coisas, ter processos de raciocínios de entregar resultados escalonáveis e por partes. Então, isso tudo vai transformar bastante os negócios e a forma de pensar. Fora essas questões que o Marcelo falou, comportamentais do ser humano, né? Que também vão ter. Então, o novo normal, parece que o antigo normal não existia ou era ruim. Não é isso, eu não acho isso. Eu acho que realmente vai ter mudanças e comportamentos diferentes, né? E que vai gerar um novo status quo, uma nova forma de pensar. E que vai ser muito boa, né? Que vai ser muito, muito boa. Eu acredito muito que se a gente pegar o que deu certo e os aprendizados positivos e perpetuar eles e melhorá-los até em alguns aspectos, vai ser muito bom para todo mundo, para os negócios, para a humanidade, para a sociedade e assim vai.
Apesar de ser muito ruim todo esse processo que envolve vidas e saúde, mas é um momento histórico que a gente está vivendo e que, se a gente observar bem, tem lições muito boas que a gente está aprendendo e que a gente vai levar. Exato. Boa. A gente tem várias perguntas legais. Bem, hoje que o filho do Joca está casando, a gente tem que responder rapidinho. Relaxa, já terminou, relaxa. Já? Tá casado. Tá casado. Tá casado. Parabéns. Tá casado. Ó, a primeira é para você, Joca, é do Marcelo Alexandrino. Opa! Joaquim, você acha que nos próximos 2 a 3 anos as empresas tradicionais precisam realmente pensar como startups ou as startups precisam aos poucos começar a pensar com a mindset de empresas grandes e tradicionais? Marcelão, prazer assim, estar ouvindo você nessa pergunta. A gente trabalhou junto no passado, que saudade. Mas vamos lá. Eu acho assim, a gente nunca pode querer que uma startup pense igual a uma empresa grande. A startup ela tem no DNA dela coisas que, graças a Deus, as empresas grandes não têm, e ela não tem que se preocupar porque é uma questão de tamanho mesmo. Então, você imagina a gente trazer uma governança muito forte dentro de uma empresa que está começando. Não, ela precisa entrar com a governança paulatinamente, enquanto o negócio dela vai crescendo. E por isso que ela precisa de conselheiros, mentores, para ir dizendo em que momento que a gente vai construir isso. Então, eu acho que é muito diferente o pensar de uma empresa corporativa, de uma empresa grande, desculpa, que já tem um tamanho grande, que já tem investidores de portes grandes, às vezes, muitas vezes, né, investidores públicos, que a governança é diferenciada. Então, ela tem algumas coisas para se preocupar. A startup ela deveria se preocupar muito mais com o negócio dela no início, para ela deslanchar, para ela desenvolver, para ela poder rapidamente, no momento que for preciso, observar uma oportunidade e partir para desenvolver aquela oportunidade. Mais ainda, para se ela entender que o negócio dela, por algum motivo, como eu já vi, vou abrir um parênteses aqui, como eu vi nesse momento da pandemia, empresas fazendo joint ventures porque complementavam, um lado perdeu mais com a pandemia, o outro ganhou. Então, empresas se juntaram para saírem fortalecidas. Isso numa empresa pequena acontece muito rápido. Na grande é um processo moroso, leva meses, né? Uma joint venture, um merger and acquisition. Numa startup é uma coisa muito rápida, muito veloz, que a complementaridade faz a empresa dar um salto, né? Outra questão é pivotar o negócio. Então, uma startup ela consegue mudar o negócio dela com uma velocidade muito grande. Eu vou dar um exemplo. Eu estive conversando com uma empresa outro dia, Marcelo, que ela era um app para dentro de loja, para você fazer uma compra sem carregar o produto. Que nem um produto que eu desenvolvi com a Ceal no passado, em uma outra empresa, no Pão de Açúcar que você trabalhou, Marcelo, que foi um coletor para fazer as compras sem carregar o produto. E você, no final das compras, entregava o coletor. Só que, imagina isso agora, no meio da pandemia, a loja fechou. Essa startup que tem esse produto, não tem mais loja onde vender, não tem mais cliente, né? O que ela fez? Ela rapidamente pivotou o produto dela para que você pudesse comprar dentro de casa com o produto dela, escaneando o produto da tua prateleira que você tem em casa. O teu macarrão acabou, você escaneia o código de barra e compra naquele supermercado que você gosta. Então, isso a startup faz rapidamente. Em uma semana, ela consegue mudar o produto. Numa empresa grande, você imagina o que seria isso. Então, acho que as duas têm momentos distintos e eu não acho que nenhuma tem que pensar como a outra, né? Eu acho que vamos dividir. A startup tem que virar uma empresa grande para pensar como uma empresa grande. Isso. Boa. A próxima é para o Wagner, é do Emerson Felipe. Obrigada, Felipe, por estar aqui com a gente. É a seguinte, Wagner, você acredita que a América do Sul tem potencial para a expansão de empresas de tecnologia brasileiras? Eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho certeza. O mundo está muito pequeno, né? Hoje em dia. É curioso essa tua pergunta, Felipe. Esses dois produtos que a gente lançou, aliás, já há algum tempo, todos os produtos da Cell já saem nas 3 línguas, né? Default, inglês, espanhol e português. E esses últimos produtos que a gente lançou, o Sem Fila e o do e-commerce, foram feitos webinars, lives desses produtos, e nos dois a gente teve uma presença interessante e era inédita, né? Olha que interessante. Antigamente a gente fazia evento físico
não dava para vir uma pessoa do Uruguai, da Colômbia ou do México para o evento. E no nosso evento de agora, a gente teve pessoas do Uruguai, da Colômbia e do Peru participando. Todas elas, a gente fez reuniões depois isoladas e todas elas estão avaliando o produto. Porque existe aí, né, o Marcelo falou sobre a questão de criatividade que o brasileiro tem, de ser fácil de lidar. Isso tudo também reflete para os mercados da América Latina, né? E eu acho também que tem muita coisa bacana nesses países que a gente pode trazer para cá, né? A CEL está no momento agora de parceria com empresas, por exemplo, da Colômbia, que é uma troca de tecnologia. Eles gostaram de produtos nossos aqui, a gente gostou do produto deles e a gente está fazendo uma parceria de negócio bidirecional para trazer esses produtos e tecnologias para o Brasil. Então, eu tenho certeza que tem espaço. Eu acho que nós aqui no Brasil, a gente explora muito pouco, né? E eu acho que explorava muito pouco porque tinha um setup mais eu tenho que estar presencial, né? Eu tenho que ir lá para a Argentina, eu tenho que ir lá para o México, eu tenho que ir lá para o Chile para fazer reuniões ou para apresentar a minha empresa. Quando que a gente percebeu que hoje a gente consegue abordar, a gente já está fazendo campanhas nessas regiões, né? Temos escritórios já nessas regiões, então eu tenho certeza que tem um espaço muito bacana de empresas brasileiras na América do Sul. E, assim, apesar de eu acreditar que tem a troca de tecnologia, eu acho que as empresas de tecnologia do Brasil estão muito à frente das empresas, não desmerecendo as regiões, mas está muito à frente do que a gente enxerga de outras empresas de tecnologia na América do Sul. Sim. Boa. A próxima pergunta é do Fábio Costa, que também está aqui com a gente. Obrigada, Fábio. Ele diz, em primeiro lugar, parabéns pela live, muito boa. E aí ele pergunta para o Joca. Joca, aproveitando o seu conhecimento do mercado farmacêutico e varejo e essa questão de mudança de mindset, bem como a grande expansão física que houve das grandes redes nos últimos anos, como você enxerga esse importante setor se moldando ao novo normal? Vamos lá. É uma pergunta bastante complexa, que mexe muito com estratégia de empresas, inclusive. Mas o que eu acho hoje, primeiro dentro do novo normal, né? Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, aprender, e que isso vai durar pouco. Então, o que a gente fizer vai durar pouco, porque pouco no sentido de em meses, a questão de meses, a gente tem uma vacina, mas e o Brasil e as pessoas, elas são muito conservadoras no seu jeito de viver, porque elas querem realmente entrar em lojas e fazer todo um consumo, né? Isso não sou eu que estou dizendo apenas, a gente vê pela notícia que as empresas que abriram seus comércios tiveram vendas sensacionais. Então, as pessoas estão ansiosas para isso. Então, esse novo normal ele vai durar pouco, porque até a vacina chegar. Tá? O pouco pode ser um ano, mas vai durar pouco, né? Dentro do que é a expectativa de vida da gente. Mas o que eu acho que isso vai trazer para as empresas, eu acho, e dentro de farma, cada vez mais a preocupação de estar próximo do cliente e criar mecanismos para estar muito próximo do cliente. Então, cada vez mais um ecossistema vai ser construído em torno do cliente, porque o cliente é o centro da coisa, da farmácia, né? de todo o varejo. E a gente vai, então, proporcionar, as farmácias vão proporcionar para os seus clientes, para os seus consumidores, ambientes de saúde completos. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, da mesma maneira como a gente tem um ecossistema em volta dos seus negócios, nós vamos criar, sim, dentro de farmas, ecossistemas que vão ajudar na vida das pessoas. Isso, de fato, vai mudar, vai ser um diferencial. Então, você não vai cuidar só da sua dor. A farmácia ela não quer mais saber da sua dor, ela quer saber da sua saúde. Ela quer que você não adoeça mais. Ela se preocupa se você faz o exercício, ela vai se preocupar se você efetivamente comprou o seu remédio, se o médico ao prescrever, se você foi até o fim da linha
para ver se você efetivamente tomou o seu remédio. Então, pense em IoT. Né? As farmácias, com certeza, vão buscar um IoT muito grande, porque como é que ela vai rastrear isso tudo para saber se você cumpriu o que deveria? Né? Então, pensa nesse ecossistema. Acho que esse que é o futuro do farma. Tá? Eu acho que todo mundo deveria pensar um pouco nisso, não só na farma, agora expandindo. Como que você está mais junto ao seu consumidor e como que você consegue, sim, se o consumidor quiser, rastrear e ajudá-lo nessa vida rastreada dele. Né? É ruim falar isso, né? Que a gente tenta não ser rastreado, mas cada vez mais a gente vai abrir mão desse conceito para a gente poder efetivamente viver melhor. Tá? Boa. Tem mais uma pergunta do Marcelo também, Alexandrino, que ele diz o seguinte, para o Joaquim ou para o Wagner, com o momento atual, onde a economia está instável, em que as grandes empresas tradicionais e já consolidadas precisam cuidar das suas próprias atividades, vocês acham que essas mesmas empresas vão fazer investimentos sólidos em parcerias e apostas em startups nesse momento? O que vocês acham? Quer começar aí, Joca? Essa é tua, filho. Olha, é que é sua, Tafarel. Uma pergunta ótima, né? É óbvio que tem um momento de cautela, as empresas estão se preocupando com um pouquinho mais dando um pouquinho mais de atenção às questões de investimentos e custos nesse momento, né? Vai ter uma queda no PIB, enfim. Tem uma questão econômica que vão fazer essas empresas tomar um pouco mais de cuidado com essa questão de investimento, né? Ou estudar um pouquinho mais em que direção que vai. Mas, agora, veja, tem algumas coisas, né, com todas essas mudanças que a gente está falando, que não tem muito para onde ir, né? Tem coisas que são de sobrevivência. Para pensar, por exemplo, a gente fez uma live aqui com uma galera muito top do e-commerce, várias empresas de e-commerce que trouxeram dados aqui em outros eventos nossos do crescimento do e-commerce, né? Óbvio que o e-commerce cresceu 40%, 50%, e não significa que todo mundo que moveu o e-commerce, quando voltar, porque eu concordo com o Joca, que as pessoas têm essa questão, né? Vai talvez mudar a forma de atender, né? Mas que elas vão voltar para a loja, vão voltar, né? E a gente tem alguns exemplos disso. O próprio produto da SizeBay, que é um provador virtual, quer dizer, os provadores talvez vão ter que mudar, né? Então, porque as pessoas não vão ficar pegando a roupa de um e de outro, talvez por um tempo isso daí as pessoas queiram mudar. Por que não ter o aplicativo, né, que é o que eu e o Marcelo conversaram bastante, o aplicativo num quiosque, onde a pessoa faz aquilo virtualmente, sem ter que entrar no provador. Então, tem esse tipo de coisa, né? Ou voltando para o e-commerce, mesmo que o público todo do e-commerce não volte, não permaneça no e-commerce, mas uma parte vai ficar, né? Você consegue imaginar uma empresa que não tinha e-commerce como que ela passou esses 90 dias? Eu tenho certeza que... Fechada. Eu tenho certeza que essas empresas estão pensando o seguinte, esse erro eu não corro mais. Eu vou fazer o meu e-commerce, eu vou ter uma plataforma e-commerce, né? Então, esse é o tipo de investimento em tecnologia que não tem muito, né? Olha, ou eu faço isso, ou eu estou sempre, né? Olha, tem muito mais gente agora acostumada com e-commerce. Então, de qualquer jeito, as empresas, com pandemia ou sem pandemia, vão precisar ter o e-commerce, porque você teve uma mudança de comportamento de consumo que minimamente vai ser maior do que era antes, né? Então, para certas coisas, não tem para onde correr. Né? Não existe cautela, é uma questão de sobrevivência. Ou eu me transformo, e aí eu vou ter que investir em tecnologia, vou ter que investir em parcerias, em produtos, ou eu estou fora. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que, obviamente, outras coisas vão poder ter investimentos daqui a um tempo, né? Porque tem um impacto menor na operação, mas tem coisas de altíssimo impacto que vão ter que ser resolvidas agora. Acho também que é um bom momento para quem, startups, empresas que têm produtos bem encaixados, porque também vai ter essa procura de resolver, talvez não 100% do problema, mas 80% a um custo mais adequado, né? E depois evoluir para o 100%. Então, isso também eu acho que vai acontecer agora, nesse próximo semestre. Eu
todos os indicadores de todos os estudos no mundo e no Brasil mostram que vão ter 3 ondas de retomada com velocidades diferentes, né? Então, tecnologia e varejo está na primeira onda. São os segmentos que eles 2 e mais outros 4, né? São os segmentos que devem retomar mais rapidamente já na primeira onda. E aí você tem a terceira onda, né? Que é, por exemplo, o turismo, né? De retomada de mercado. Mas e quando você vê esse cenário que tecnologia, varejo vai ter que retomar, vai estar dentro dessa primeira onda, é porque está tendo investimento, né? Não vai dar para fazer isso sem ter investimento. Isso. Não sei se o Joca quer completar, Marcelo. Não, acho que está no mute. Está no mudo, Joaquim. Desculpa, vamos lá. O que eu queria complementar é muito mais em função no olhar, eu concordo com o que você falou, mas assim, com um olhar de startup. O que eu tenho visto de investimentos nesse momento é que o mercado de startup ele sofreu por conta de as startups terem que reacomodar o seu momento, né? Então, claro, olhar, sentar no caixa, né? Mas o investimento ele não diminuiu. Eu vou falar. Em maio, em abril, nós tivemos um maior número de investimento no Brasil referente a todos esses últimos 12 meses. Tá? Não caiu. Em maio, que nós esperávamos que fosse baixar um pouco, teve uma queda natural, pequena, mas ainda foi um número bem maior do que maio do ano passado. Então, assim, para as startups, o que a gente está vendo é que, sim, o investimento continua muito forte. Por quê? Gente, se a Bolsa está recebendo um novo aporte, porque tem um dinheiro novo saindo daquela Selic muito baixa, né, e indo para a Bolsa, por que não para as startups? Menor ainda. Então, assim, esse movimento está acontecendo, não tenha dúvida. Tá bom? Então, assim, Marcelo, era só para complementar uma coisa que o Wagner falou com propriedade dentro do mundo de corporações, né? Claro. E eu queria dar essa visão de startups, tá? Marcelo, o que você acha aí também? Não, eu concordo e complemento. Eu gostaria de complementar o seguinte: uma palhinha que você deu com desrespeito à gestão da startup, né? Pessoal, a startup é uma empresa. E eu digo que ela é uma empresa até mais sensível, porque ela tem que prestar conta para os seus investidores, ela tem que ser ágil e ela tem que ter muita responsabilidade na sua gestão. Ser startup não significa... Eu tenho uma frase, né? A elisão fiscal é bem-vinda. A inteligência de você tratar a sua empresa com os melhores, com os benefícios corretos, isso chama-se elisão fiscal. Isso. Evasão fiscal, jamais. Você não pode começar uma empresa errado. Você não pode fazer isso. Você não pode começar uma empresa desorganizado. Você não pode começar uma empresa, na hora que você vai conversar com o investidor, cadê seu balanço? Peraí, deixa eu falar com o meu contador que faz 1 ano que eu não vejo o meu balanço. Eu falei, meu amigo, você está começando errado. Então, muita gente pensa que startup é fazer as coisas de forma desorganizada e vamos que vai dar certo. Não, não é assim não. Tá? Muito pelo contrário, a responsabilidade que a gente tem que ter em manter a empresa, em prestar contas aqui para o Joaquim, investidor da Size Bay, e ter clareza, transparência nos resultados é fundamental, né? Porque senão não vai, gente. Não vai. Não tem empresa grande que investe em startup irresponsável. Não tem. Não tem. Muito bom. Bom, é isso aí. Gente, temos mais perguntas, mas não temos mais tempo. Então, eu vou pegar as respostas e vou mandar para vocês por e-mail. Quero super agradecer ao Joca, ao Marcelo, o Wagner. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente vai disponibilizar a gravação, então, dessa live para o pessoal. E a gente se vê em breve. Tá bom? Obrigada a todos. Muito legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, audiência. Obrigado, Wagner. Mais uma dessas genial. Denise, organização perfeita. Marcelão, obrigado. Nos vemos aí. Imagina. Obrigado também, Wagner, Denise, Joaquim. Muito obrigado. Os participantes também. Tem algumas perguntas. Fico à disposição para responder depois. Denise, se você puder passar. Me manda. Faço questão de responder e fico à disposição também, como todos aí, para contribuir. Muito obrigado pela oportunidade também. Valeu. Obrigado.
Obrigada a vocês. Cuidem-se todos. Até a Sucesso. próxima. Cuidem-se mais. todos. Tchau, tchau. Beijo. Cuidem-se todos. Por todos.